pessoal, tudo bem? Aqui é a Manu Brião, a apresentadora do EstampaCast, e hoje eu estou aqui. Quero dizer para vocês que, em primeiro lugar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, que são a Clipe Juí e a Loja Incógnita. Inclusive, hoje estou vestindo Loja Incógnita. E hoje eu estou aqui para receber o Leandro Carboni. Seja muito bem-vindo, Leandro. O Leandro, então, ele é sócio proprietário da construtora L4, formado em engenharia mecânica, isso, Leandro? Pela Nijuí. Isso, e também ele é gerente geral da 3tentos. Então, Leandro, se tu puder fazer aí uma apresentação mais informal, me conta um pouquinho da tua história. Tu é natural de Cruz Alta, né? Isso. Então, me conta aí como é que foi essa trajetória, né? Tanto da tua formação, quanto vir para Ijuí. Tá bom. Boa tarde, Manu. Obrigado pela oportunidade aqui nesse programa no EstampaCast. Uhum. É a minha primeira aparição aqui, né? Uhum. Espero que dê muitas. Então, eu sou natural de Cruz Alta, porém não moro lá faz bastante tempo, né? Viajei o Brasil a trabalho, buscando qualificação profissional e financeira, né? E acabei vindo para Ijuí em 2011, a convite da 3tentos, para montar a primeira indústria da 3tentos. Hoje a gente está terminando a quarta indústria já de grande porte. Então, eu sou formado em engenharia pela Unijuí e hoje já me sinto um cidadão ijuiense. Fui muito bem acolhido aqui, a nossa empresa nasceu aqui, a L4 nasceu aqui e a gente está muito feliz com tudo que Ijuí está nos entregando. Eu só fazendo uma correção, eu sou hoje diretor industrial na 3tentos. Ai, perdão, Diretor isso. industrial. Diretor industrial, isso. Isso. Então, Leandro, eu quero que tu me explique um pouquinho como que foi essa tua trajetória desde a tua formação, né, até chegar onde você está hoje. Quais foram os passos, assim, para que você não só participasse da 3tentos, mas também, né, fundasse a L4 como sócio proprietário? Tá bom. Quando a gente fala da gente mesmo é mais fácil, né? Então, eu me formei em 2001, faz bastante tempo já. Mas eu fiz a faculdade trabalhando. Enquanto eu fazia faculdade, eu trabalhei na Kepler Weber durante 4 anos e meio. Isso me habilitou, logo que eu me formei, a participar e ser selecionado num processo de seleção de uma multinacional como engenheiro trainee. Por essa empresa, viajei o Brasil inteiro montando indústrias. E aí acabou que em 2011, então, a 3tentos me convidou para vir montar o primeiro projeto dela aqui em Ijuí. E aí eu estava aqui em 2011, terminei aquele primeiro projeto entre 13 e 14, e em 2015 nós abrimos o CNPJ da L4. Então, até foi por uma provocação do meu irmão mais velho, que é meu sócio da L4, que ele disse, tu sabe fazer fábrica desse tamanho, não vai saber fazer prédio, né? E aí, e tinha afinidade, porque para montar uma indústria a gente tem que entender de civil, tem que entender de elétrica, tem que entender de mecânica. E aí a construção civil acabou que era natural para mim administrar algo nesse tamanho. E aí em 2015 a gente comprou o primeiro terreno, abriu o CNPJ e já completamos então 10 anos em julho, né, nessa trajetória bacana, assim, a gente está com muito orgulho da empresa que a gente construiu até aqui. Certo. E como que tu concilia, então, essas tuas duas funções, né? Eu acredito que seja bem corrido, assim. Como que tu concilia no teu dia a dia? Sim. A 3tentos, para mim, então, a segunda fase da minha vida profissional. A minha primeira fase da minha vida profissional foi em multinacional. A minha segunda fase foi com a 3tentos, então toda a minha escola de gestão e governança, primeiro como multinacional e hoje com a 3tentos, que é uma das maiores do agro do Brasil. E o meu trabalho fixo é a 3tentos, até a gente brinca, o meu comida na mesa é a 3tentos, até porque nesses 10 anos a gente nunca tirou para a labora na L4, a gente não vive da L4, por isso a velocidade do nosso crescimento, a gente reinvestiu todo o dinheiro que a gente foi ganhando para aumentar a velocidade do crescimento da L4. Meu irmão sempre falou que entre sonhar grande e sonhar pequeno era o mesmo trabalho, né? E a gente colocou energia. E para conciliar, o que a gente fez? Então, logo que a empresa, que a gente decidiu em 2019, nós fizemos um business plan sempre para 10 anos para frente. Lá em 2019, a gente já fez para 2029. E nós sabíamos que nós queríamos crescer. E aí nós decidimos que nós tínhamos que colocar gestão e governança na empresa, botar um ERP de referência. Hoje o ERP que a gente usa dentro da construtora é o melhor para a construção civil no Brasil. E a gente foi criando vida própria para a empresa. Hoje a gente tem um quadro de profissionais onde
praticamente 90% dos profissionais são engenheiros. E a gente fez a empresa ter vida própria para que ela não dependesse do sócio para ele estar fisicamente presente. Sim. E claro que a gente acompanha tudo, a gente está na gestão, na governança, nas decisões principais da companhia, mas ela tem vida própria. Uhum. Tem essa independência com o nosso olhar, e aí tu consegue conciliar um pouco mais fácil, entre aspas, né? Essas tuas duas Não é fácil, funções. mas assim, fazendo um resumo, é muito trabalho. Uhum. Não existe segredo hoje, não existe vida fácil. Tudo é fruto de muito trabalho, não é pouco. Como você me comentou, então já são 10 anos, né? E uma das coisas que eu vejo, assim, essa questão da L4 é que vocês se importam muito com prazos e entregas, né? Sim. Temos 5 já, né? Entregues e mais 5 para serem entregues, isso? Sim, tem mais 4 que já estão lançados e logo na sequência a gente vai fazer o lançamento oficial das torres, do Triad Towers, né? Eu ia te perguntar também sobre isso, né? Pelo que eu vi, é um projeto muito grande que engloba, né, várias coisas. Me conta um pouquinho sobre esse teu projeto. Tá, então sobre as obras entregues, eu acho que uma das coisas que sempre foi um pilar e está no nosso DNA, a gente sempre foi muito correto para tudo. Então a empresa vem de forma irretocável, assim, não tem nenhum fio desencapado, então as negativas o tempo todo sempre atualizadas, e aí a gente foi, desde o nosso segundo empreendimento, a gente resolveu incorporar. Então a incorporação é um projeto, é um processo que a gente tem que dar entrada no registro de imóveis, e é uma segurança adicional para o cliente, e só pode comercializar depois que tiver essa incorporação, legalmente é assim. E nós fizemos desde o segundo empreendimento. Então, até todos os que já estão lançados, então, do segundo ao nono, todos a gente incorporou, inclusive com regime de afetação. Então, a gente teve sempre essa responsabilidade de fazer tudo certo. E aí a gente fala assim, a nossa responsabilidade ela vai em vender, em incorporar, entregar no prazo. Entregar no prazo com documento, que é uma coisa importante. A gente já viu empresas que, além de atrasar, que é um primeiro... eu acho que é um primeiro desrespeito ao cliente, atrasar. Infelizmente, é uma coisa que é comum, né? É bem comum. E, assim, tu acaba decepcionando o cliente atrasando, porque ele cria uma expectativa que em algum momento ele vai começar a rentabilizar, vai poder entrar para morar, né? Se for para investimento, ele quer alugar logo. Se for para morar, ele tem os compromissos. Todo mundo tem os seus sonhos, suas realidades, as suas necessidades. E aí, quando tu atrasa esse sonho. Não importa se é investidor ou se é morador. E aí, depois que tu entrega e ainda não entrega documento, tu imagina, tu tá morando, recebi atrasado, primeiro desrespeito, segundo desrespeito, atrasado e sem documento, e o documento atrasando, eu tô morando numa coisa que não tem a posse. Então, assim, a gente até tem batido recordes aí, né? O último empreendimento que foi o Bahia Solano, no dia da entrega, dentro do prazo, nós entregamos a cópia do Habite-se para os nossos clientes compradores. E 2 semanas depois, a gente já estava entregando as matrículas individuais. Então, porque só tem a posse de verdade quando esse documento estiver no teu nome. Sim. Que é a matrícula daquela unidade que tu comprou no teu nome. Então, a gente faz a escritura pública e depois vai no registro, registra, e aí a propriedade passa da L4 para o comprador. E aí, sim, é a posse definitiva e verdadeira, né? Então, a gente tem essa responsabilidade, esse compromisso com o cliente de fazer certo, entregar no prazo e ainda com documento também de forma sempre irretocável. Inclusive, estive, né, no lançamento desse prédio e foi muito legal, foi muito bonito, foi um lançamento. Bahia Solano. Isso, Bahia Solano. E eu vi, assim, que é um prédio, como que eu posso te dizer? Ele tem academia, tem muitas coisas, muitos diferenciais, né? Eu acredito que vocês são reconhecidos por investir nesses diferenciais dentro dos prédios, né? Desde o segundo empreendimento, por mais ele era pequeno ainda, foram 20 apartamentos, a gente colocou um salão de festas. Depois do terceiro, a gente já pensou em espaço kids, academia, salão de festas. A gente foi tentando trazer essas... A gente, na verdade, foi criando tendências, né? O mercado imobiliário desde não exigia isso. Os empresários não ofereciam e o público não exigia isso. E aí, de alguma forma, a gente foi trazendo as ideias e para cada empreendimento a gente foi inovando. E aí até a gente brinca que o pessoal tem nos copiado, né? Então, eu também copio coisas, né? E eu copio que tá dando certo. Sim. Então, se o pessoal tá nos copiando é porque eles gostaram da ideia que a gente trouxe, né? Sim. Então, o meu irmão, ele mora em Balneário Camboriú.
E a gente traz muita ideia de lá. Muita ideia e tecnologia, inclusive, né? Sim. Mas aí, avançando então para o Tríade, né? A gente fez a Isso, me conta um divulgação pouco. desse empreendimento lá em janeiro, quando a gente fez a entrega o sorteio do carro elétrico da campanha de 24 e o lançamento da campanha de 25, a gente fez uma divulgação mostrando que naquele terreno que foi esse evento, ali ia ter esse empreendimento Três Torres, né? Então, esse projeto aprovado na prefeitura, a incorporação saindo, acredito que até sexta-feira agora. E a gente vai estar presente na Expo também. E aí nós estamos, nos próximos 2 meses, provavelmente a gente vai fazer daí um evento oficial de lançamento desse empreendimento, né? Então, é um complexo multiuso. Sim. Na verdade, ele vai ser o maior empreendimento imobiliário de Ijuí e da região, né? Sim. Então, são 2 torres de 30 pavimentos e uma central de 37 pavimentos. Então, na região, realmente vai ser o prédio mais alto em lançamento. Algo né? inédito. E por ser um complexo multiuso, na verdade, ele vai ser completo, né? Então, vai ter salas sociais, a gente chama que é uma praça pública no nível 0, e depois vai ter uma praça pública no nível 5, no nível 15 metros, que seria no 5º andar. Então, e para acessar essa praça pública no 5º andar, que mais ou menos pela altura que ele está lá, ele vai dar na altura do 7º andar do Sicredi novo. Ai, Então, que legal. tu já vai ter uma vista panorâmica da vista. cidade, usufruindo de salas comerciais ou empreendimentos ali, por exemplo, a captação dos ambientes das salas comerciais vai ser hamburgueria, sorveteria, cafeteria, restaurante, academia de referência. Então, e para quem for morador ali, investidor, vai ter no próprio empreendimento um complexo, com mini mercado, com farmácia, com tudo ali, né? No próprio empreendimento. Então, tu não precisa sair, no máximo tu desce ou até o 5º, ou desce até o térreo, e tu vai ter acesso a coisas que tu não precisa ir muito longe, né? Embora super bem localizado, né? Ponto alto da cidade, do lado dos hospitais, do lado de grandes empreendimentos agora, e virou um ponto queridinho, assim, vai ter um empreendimento ali na esquina, na frente também, onde é a antiga Fiat. Então, o lugar está se movimentando. O Sicredi veio para ali, tem o Stock, tem o Cushing, tem a Van ali perto. Então, é um novo lugar, assim, queridinho do momento, sabe? A gente acertou muito na conta. Um lado de Ijuí que está expandindo também, né? Porque antes era muito centralizado ali perto da praça, depois foi lá pro lado da Unijuí e agora estamos nós acompanhamos esse movimento também, né? A gente também tem um empreendimento que está saindo do chão lá pro lado da Nijuí, também pensando em estudantes, assim como esse do Bahia Solano também lá, né? Sim, mais para aquele lado. Mas é isso, então nos próximos aí, talvez 60 dias, a gente vai ter novidades aí com o lançamento oficial do empreendimento, né? Sim, que legal. E como que tu vê o impacto, né, desse empreendimento em Ijuí? Porque como mesmo, né, você me disse, é uma coisa nova, não só para Ijuí, mas para a região. Eu acredito que vi algo parecido, talvez, em Porto Alegre, né, que seria, já fui, assim, em prédios, em complexos mais parecidos somente, mais para aquele lado, né, da capital. Como que tu vê esse empreendimento na questão de Ijuí, da evolução da cidade? Sim, a gente está muito feliz assim com o tamanho, com o complexo desse projeto, porque ele, até a gente, outro dia eu falei pro Andrei, pro prefeito, né, um abraço aí pro Andrei, falei que definitivamente nós estaríamos nesse momento colocando Ijuí no cenário nacional da construção civil e da arquitetura, né, porque o empreendimento realmente é grandioso. Ele comentou comigo que é o maior projeto privado já aprovado na prefeitura, né, são mais de 80 mil metros quadrados de área construída, então é um complexo gigante, né? Tudo é muito grandioso. Os volumes tudo que a gente fala em quantidades é muito grande, né? Então, isso está atraindo olhares. A gente está tendo uma procura, assim, enorme, assim, absurda por investidores da região que tem vontade de investir em Ijuí. Que tem, ao invés de estar aqui, a gente até fez um estudo, tem várias cidades aqui ao redor que, somando até 35 quilômetros num raio aqui, pega 200 mil habitantes que circulam em Ijuí, que consomem saúde, segurança, educação, comércio, indústria. Ijuí é muito, assim, tem vários pilares da economia, né? Então, Ijuí tá, assim, definitivamente, ela despontou na região, né? E não é por acaso que a gente está aqui
empreendendo e apostando em Ijuí. Se tu for olhar, é a cidade que mais cresce aqui, e eu me atrevo a dizer que Ijuí virou uma mini Passo Fundo, né? Sim. E ela realmente está, olhando para todas aqui do lado, ela despontou, virou uma mini regional. Com certeza. E a gente está muito feliz com Ijuí, continuamos apostando, temos terreno em estoque hoje, para continuar construindo nos próximos 25 anos, né? Eu tenho terreno para ficar construindo até daqui 25 anos ainda. Nossa, que maravilha, né? Então, realmente, assim, até te parabenizo, né? Porque é um investimento para a cidade e a gente vê que Juí, ela é uma cidade que, como tu me disse, tá crescendo, né? Tanto na questão da saúde, a gente viu uma evolução muito grande, a gente viu também a questão da Unijuí trazendo a medicina, que trouxe muita gente de fora. Então, eu acredito que logo estaremos... Comércio muito forte, né? Não é por acaso que as concessionárias todas estão aqui, de caminhão, de carros, com né? certeza. A indústria forte, puxando também, né? Tem a Três Tentos, tem várias empresas e que está atraindo os empresários para vir montar indústrias aqui também. Sim. E o agro, que é fortíssimo aqui ao redor, né? Não dá para deixar de falar dele. Então, assim, o que eu quero te perguntar agora é em relação a... Bem como tu me disse, né? Que vocês são pioneiros em muitas coisas. Então, vocês trazem muitas novidades, né? Não só para os prédios, mas como estão trazendo essa super novidade, né? Do complexo. E como que tu enxerga isso, assim? É um objetivo de vocês? Né? Eu acredito que nesses 10 anos vocês já evoluíram muito bem, como tu me disse, né? Já tem pessoas copiando, então significa que tá dando certo. Tá no Quais são os seus investimentos futuros? Ou o que tu vê, assim, de futuro nessa questão de crescimento, de tecnologia, de sustentabilidade? Como que vocês querem administrar isso para que cada vez mais vocês sejam referência nesse assunto? Não, é um caminho sem volta, né? A parte de cuidar do meio ambiente, pensar em tecnologias para construção, né? Claro que tudo pensado e adaptado ao que o mercado consumidor de Ijuí vai aceitar ou não. Então, tem coisas que nos grandes centros já estão sendo usados, mas culturalmente não funcionaria em Ijuí. Por exemplo, parede de drywall. Aqui o público não aceita, prefere o tijolo mesmo, e tem motivo de acústica, segurança e tal. Mas a gente está atento a essa questão de principalmente tecnologia e sustentabilidade, né? Tanto é que a gente tem entregue tomadas para carregamento de veículos elétricos. Desde o segundo empreendimento a gente entregou. Na época não era oficial, mas tinha uma tomada lá que aceitava, na época, patinetes e bicicletas, né? Hoje já tem veículos, né? A gente vai sortear o segundo veículo elétrico. Eu tenho um veículo elétrico, inclusive, em casa. E a gente foi adaptando, depois foi trazendo para os empreendimentos, né? Mas a tecnologia de construção é uma realidade que a gente precisa, que a gente traz muito, a gente faz muitas visitas técnicas em Balneário Camboriú. Esse ano a gente já foi 2 vezes para lá com a equipe dos gestores, né? Para eles conhecerem grandes obras lá. As grandes construtoras e as maiores do Brasil estão construindo em Balneário Camboriú. E como a gente tem proximidade com essas empresas, porque de alguma forma a gente até foi investidor, a gente consegue as visitas técnicas e troca informações. E uma delas, uma tecnologia que a gente está trazendo construtiva para o Triad, a gente foi lá conhecer, nós já tínhamos contratado essa tecnologia e nós fomos lá vendo eles executarem, para o pessoal já entender, para quando chegar no momento... Né? Então a gente está atento o tempo todo, assim, a novas tecnologias, né? A gente não pode fechar os olhos para isso. Claro que adaptando ao que o público vai aceitar ou não. E pensando em sustentabilidade do carro elétrico, voltando um pouquinho, as tomadas de veículo elétrico, outra coisa que a gente tem entregue agora, eu não sei se tu viu aquele dia lá no Bahia, mas no Seychelles a gente entregou no Bahia também, e agora para frente em todos. A gente está entregando bicicletas, entregando o empreendimento com bicicletas personalizadas pro condomínio, né? Pensando também em sustentabilidade. Mas aí vai mais longe, a gente tem captação da água da chuva para uso nas áreas comuns desde o segundo empreendimento. Nossa, então, que legal. A gente já vem pensando nesse tipo de sustentabilidade, sabe? Energia fotovoltaica para o condomínio. Então, são N situações assim que a gente já vem
pensando, assim... E sendo pioneiros, né? Essa questão do carro elétrico é muito legal, porque até esses dias, assim, eu tava passeando ali no centro, e aí eu vi dois. Quando eu vi vários, assim, carros elétricos que antigamente, a questão de 5 anos atrás, não era uma coisa comum. E é legal que vocês já trazem isso desde o segundo empreendimento, né? E tem assim, eu nunca tive preconceito com o carro elétrico, tá? E o ano passado eu andei no Kwid, que era um carro pequeno, e eu adorei. Mesmo sendo um carrinho pequeno. Sim. E aí, se tu andar no Volvo, que é um carro premium, assim, tu fica encantado, assim, eu aconselho até que quem tiver oportunidade faça um test drive num veículo elétrico, porque ele realmente é bem interessante a sensação. Sim. E eu quero te perguntar, assim, até uma pergunta que tá fora do roteiro, mas eu sempre procuro fazer para os empresários, né? Que é a questão da tua equipe, né? Tu me falou bastante, vocês foram até Camboriú para pegar essas inspirações, ver, né, lá como funciona, para trazer essas novidades para cá. E eu quero saber de ti, assim, como que tu, né, faz a gestão de toda essa equipe? Porque eu acredito que seja uma dificuldade até de encontrar pessoas competentes o suficiente, né, para encaixar nessa realidade de vocês da L4 como uma pioneira em vários aspectos. Como que tu lidera essa equipe e consegue selecionar, digamos assim, as pessoas competentes no nível que a L4 precisa? Sim. A gente faz uma seleção pelo perfil, pela personalidade, pelo perfil do colaborador. E nós temos uma característica, isso vem do DNA do Leandro e do Luciano como formação e escola de multinacional, que a gente proporciona o crescimento. E a gente dá oportunidade, a gente dá o treinamento, dá as condições para que eles consigam desenvolver. E se eles enxergam isso, e a maioria tem enxergado isso, de entrar numa empresa que tem gestão, que tem governança, que dá oportunidade da pessoa, se tiver a fim de crescer, e a gente já formou muita gente. Então, todos os profissionais que passaram pela L4, que por motivos pessoais ou N situações, não estão mais conosco, todos eles arrumaram trabalho em outras construtoras, porque de alguma forma a gente tem visto que nós estamos sendo bons formadores de profissionais. Então, a gente qualifica as pessoas, a gente acredita nas pessoas, a gente deu oportunidade para muitos profissionais recém-formados. Então, de 19 pessoas que a gente tem hoje no quadro administrativo, que é RH, financeiro, compras, que é os suprimentos, a parte de obras, de 19 pessoas, 16 são engenheiros. Então, a gente faz a seleção pelo perfil e dá a oportunidade do primeiro emprego. Sim. E aí o cara tá lá dentro, as meninas, não rara. importa. Até a mulherada tomou conta, né? Tem mais mulher que homem hoje. E a gente não... zero preconceito, ao contrário. Tá lá porque estão as meninas tomando conta lá, né? Sim. E a gente deu oportunidade para todas, assim, mostrar o seu trabalho e crescer, né? Quem tiver afim, tiver vontade, é uma baita escola. Isso é muito legal. E então, para finalizar, eu quero que tu deixe aí um recado como, enfim... como que você gostaria aí de ver, talvez, o futuro, né? Perdão. O futuro aí da tua empresa, né? Deixa um recado aí para quem está nos assistindo. Ficaria muito feliz, assim, de ouvir uma palavrinha aí. Algum conselho, alguma dica. Assim, meu principal conselho é que dinheiro só vem antes do trabalho no dicionário. Então, não existe resultado sem esforço. A gente precisa trabalhar muito e quem está a fim de se destacar precisa trabalhar muito, não tem segredo. Eu acho que a mão de obra vai ser uma dificuldade do século, é uma geração um pouco diferente, mas assim o conselho é trabalhar muito. A gente precisa acordar cedo, mais cedo que os outros e dormir mais tarde do que os outros. E futuro da empresa, a gente tem o planejamento hoje, o nosso BP para 2035. Sim. E até aquele que eu falei que lá em 2019 a gente planejou até 2029, 2019 para 2029. Em 2024, a gente realizou o que nós tínhamos planejado lá em 2019. E de 2024 para frente, está tudo planejado e está exatamente acontecendo. Até um pouco mais do que isso, porque o Tríade não estava no plano, um projeto daquela envergadura, daquele tamanho, né? Então, a gente tem um business plan para daqui 10 anos ainda. A gente, assim, a única certeza que a gente tem é que a gente vai continuar crescendo.
porque nós estamos planejados para isso, planejados em todos os sentidos. Tem o planejamento financeiro, tem a organização da empresa, tem os processos para isso, tem a nossa vontade de querer continuar crescendo e tem terrenos em estoque para... Eu posso planejar os próximos 25 anos que eu tenho terreno em estoque, bom. Apostando em Ijuí. Sim. Eu quero agradecer, né, não só a tua participação, mas acho que como uma, né, da comunidade, assim, quero te dizer parabéns por investir em Ijuí. Porque eu acho que o crescimento da cidade depende de pessoas que acreditem nela, né? E com certeza vocês acreditam muito. Quero te agradecer, né, por dar a oportunidade de eu te entrevistar. Fiquei muito feliz com a nossa conversa. E quero agradecer você que está assistindo, né? Você consegue assistir tanto no YouTube quanto escutar no Spotify todos os EstampaCasts que acontecem. E quero finalizar também agradecendo novamente aos nossos patrocinadores Clipe Ijuí e Loja Incógnita. Muito obrigado e até o próximo!